Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, ali tem algo muito importante para nós. Diz assim, ó: e tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e será seu. É muito importante nós termos um posicionamento após a oração de que nós já recebemos aquilo que colocamos diante do Senhor, que nós já recebemos aquilo que apresentamos diante do Senhor. Mesmo que pareça que não vai acontecer nada. Eu fui a semana passada, essa semana, né? Eu fui na casa de uma senhora e nós começamos a conversar. Estava eu, minha esposa, a minha filha e a Stephanie. Estava também ali aquela senhora e a mãe e as duas netinhas. E começamos ali a conversar e fomos ali falando a palavra de Deus. E eu olhei no ouvido dela e ela estava com um aparelho de surdez. E ela falou: pastor, eu fui na sua igreja, mas eu não consigo ouvir, eu não consigo entender, né, a palavra de Deus. E eu orei para ela e falei assim: mas se você crer, você pode ser curado. Uma certa feita, entrei na casa de uma pessoa e eu levei uma palavra de Deus ali, porque Jesus disse que toda casa que nos receber com paz, nós podemos entrar ali e deixar a paz que o Senhor nos deu para levar, porque nossos pés são calçados com o evangelho da paz, e curar os enfermos que estão na casa. Ele nos deu essa prerrogativa. E aí ela pegou e falou: eu creio, pastor. E começamos ali a conversar, e eu fui ali procurando, ali conversando com ela e vendo desde quando aquilo tinha acontecido. Enfim, oramos, pedimos a bênção de Deus. Ela falou para mim que se ela ficasse de costa, mesmo com o aparelho, era difícil. Sem o aparelho era impossível. Ela não conseguia ouvir nada. Ela até escutava, mas ela não conseguia ter discernimento da frase. E aí eu peguei e coloquei ela de costa, me afastei cerca de 1 metro, 1,5 metro, e após ter orado, claro, né? E comecei a conversar com ela e ela nem se movia. Ela não escutava verdadeiramente nada. E aí eu fui lá de novo, coloquei as mãos no ouvido dela e falei: Jesus, muito obrigado que o Senhor já nos ouviu. E voltei, fui para mais longe um pouco. E ela praticamente nada. Fui de novo: obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ouviu. E fui fazendo ali as perguntas e ela ouviu. E ela conseguiu discernir não só palavras, mas frases. Eu construí frases, né? E ela foi ali, entendeu e respondeu. Por que que isso aconteceu? Por quê? Por causa desse capítulo. Esse capítulo de Marcos, capítulo 11, no versículo 24. Tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e será seu. Você chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Você acredita no que você orou. O Salmo capítulo 3, ele tem uma revelação boa para nós aqui. Salmo no capítulo 3, que vai nos ajudar aqui a ratificar tudo isso que eu estou falando. Olha só, Salmo capítulo 3. Olha o que diz no versículo 1 em diante. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. O salmista Davi está dizendo: muitos são os meus adversários, muitos são aqueles que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito. Olha o que essas pessoas falavam a respeito de Davi: Deus nunca o salvará. Olha o que eles falavam: Deus nunca os salvará. Já viu aquela pessoa que um dia pensou em você e comentando com o outro, disse assim: tá sobrevivendo ainda? É por pouco tempo. Daqui a pouquinho você vai ver, não existe mais. Ou seja, pessoas não acreditam que Deus, ele está na sua vida. Mas isso aconteceu com Davi também. Olha o versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim e me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Olha o que o Davi está dizendo. As pessoas falam isso ao meu respeito, mas o que eu penso é diferente. O que eu penso é que o Senhor é o meu escudo, me protege. Todas essas palavras cairão por terra em nome de Jesus. Versículo 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte, Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustém.
Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta o dente dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Você vê que ele fala assim, eu deito e eu durmo e eu acordo porque o Senhor me sustenta. Mas ele deitou e dormiu depois do quê? Depois que ele clamou. Quando você colocar algo diante de Deus, acredite no que você orou. Acredite naquilo que você orou, aquilo que você colocou diante do Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus que ouve as orações. Ele é um Deus que responde às orações. Então faça isso. Creia. Orou? Orei. Deita. Durma. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo aquilo que você colocou diante do Senhor, o Senhor se levanta para te dar vitória. A nossa bênção vem do Senhor, que fez os céus e que fez também a terra. Por isso, tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e será seu.